Razeira, é um prazer te ter aqui no evento, né, o segundo S&OP IBP Game, né, que está sendo anfiteado aqui na Via Mar. E dentre os vários temas que estão sendo discutidos aqui, né, um que ganhou bastante atenção é a questão da governança da organização sobre o processo de S&OP. Eu queria que tu comentasse um pouco, né, qual é a tua percepção, né, do papel da alta gestão, né, para garantir, primeiro, que esse processo ele vai ter o devido apoio, os devidos recursos, né, a devida atenção da gestão, não só na fase de implementação, mas também naquela fase em que o processo ele começa a ser aplicado, né, e ele tem que ganhar momento dentro da empresa, as pessoas têm que amadurecer o papel deles. Qual é o papel da alta gestão e de um processo de governança para assegurar que esse processo ele vai alcançar o nível de maturidade desejado? Bom, Carlos, também obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui participando desse dia, inúmeras trocas aqui com pessoas que têm sinergia com o assunto, né? Da experiência que a gente vem vivendo nos últimos tempos, né? O S&OP, ele, bem ou mal, toda empresa sempre fez um S&OP, certo ou errado, do modelo mais básico ao mais avançado. A gente vem de uma jornada que, na história da empresa, a gente sempre fez um S&OP muito voltado a olhar para trás e, por consequência, excessos de estoque e ruptura acontecem ao longo do caminho, né? Desse último ano para cá, quando a gente de fato entrou com um processo robusto de S&OP, foi porque a gente percebeu e entendeu que do formato antigo não dava para continuar. A gente precisava que as áreas interagissem entre si olhando para frente, né? Porque tem eventos no ano, tem sazonalidade e quando o processo de envolver toda a parte de supply com a parte comercial, com a parte de vendas, ele se torna essencial porque, de fato, o time tem que parar um tempo para olhar aquilo que está prevendo para frente. E esse processo, ao longo do tempo, tendo durante ele, né, ritos, padronização, reuniões periódicas, com pautas bem definidas, né, ele passa a todo mundo enxergar os trade-offs que ele pode trazer, né? Então, um comercial bem envolvido, com engajamento top-down, que eu acho que é essencial, né? Indo no cerne da tua pergunta, a governança e a alta gestão da empresa, ela precisa estar muito envolvida, especialmente nos primeiros meses, porque é um processo novo de integração de áreas. E é natural do ser humano que cada área vai olhar para o core da sua, né? Para defender o seu, vamos falar assim. Então, as empresas às vezes não estão tão preparadas para fazer esse balanço e definir o que é melhor para a empresa. Então, a alta gestão tem que estar embarcada, precisa mostrar que um processo de S&OP faz parte do direcionamento estratégico, né? E acho que ao longo do caminho, ao longo desse tempo, mostrar os trade-offs, né? Do quanto é válido fazer um S&OP, que a fábrica fez a entrega, o comercial conseguiu faturar aquilo que queria no prazo que gostaria, para atender as necessidades do cliente, eu acho que é o que torna ele cada vez mais fluido e mais colaborativo entre as áreas. Então, é a minha visão quanto ao engajamento, é essencial. Só enfatizando então o ponto que tu falaste, né? Tu falaste da importância de tu ter um rito, tu ter um processo formal, das pessoas entender o seu papel. Tu diria que essas questões, esses detalhes, eles são importantes para assegurar o engajamento das pessoas nas respectivas etapas do processo e elas ter a visão do todo, do que vai ser a entrega desse processo? Sem dúvida. O que acontece nos primeiros meses, né, sai alguns processos ainda meio tortos, ou algumas definições que às vezes no papel a gente entende que aquela é a rotina, que aquele é o procedimento padrão e que a gente tem que ir remoldando ele ao longo do caminho também. Então, no início todo mundo precisa ter resiliência para entender. Não estamos aqui definido já, é esse processo com essa robustez escrito na pedra que vai ser assim. Então, a padronização é necessária e o engajamento de todos para chegar no melhor modelo faz parte do caminho, né? Então, é assim que eu percebo que ajuda a ter mais sucesso, né? E se tu me permitir um depoimento, porque eu conheço um pouquinho o processo de vocês, vocês têm uma prática que foi adotada por ti lá que me parece que ela é um exemplo de sucesso.
que a cada final de ciclo de S&OP, né, vocês fazem uma espécie, fora a reunião executiva, né, que é a reunião de tomada de decisão, mas um debriefing de como foi o processo. Ou seja, quais foram as lições aprendidas, quais foram as dificuldades que as pessoas tiveram para poder fazer o papel que foi pedido a elas. E eu vejo que esse trabalho de debriefing, né, de retroalimentação do aprimoramento do processo, que não é muito comum, eu te diria, na minha experiência, parece que ajuda a dar mais velocidade para que o processo ele se cristalize, ele se enraize e ele continua evoluindo, né? Porque, né, como é um processo que cicla devagar, uma vez por mês só, né, não pode perder a oportunidade do aprendizado daquele mês, né, para retroalimentar e fazer o próximo mês melhor. Senão tu já perdeu ali 2, 3, 4 meses, né, e aí a coisa não anda. E é um tema que, se deixasse, a gente ia ficar aqui o resto do dia conversando, né? Mas eu queria te agradecer muito, né, pelos teus insights, pela tua contribuição aqui nesse bate-papo aqui muito estimulante, né? Participação aqui no evento, e desejar sucesso para vocês nessa jornada aí do processo de S&OP. Com certeza. Obrigado, Pani. Se eu puder deixar talvez uma mensagem final aqui nessa linha do que tu falou, né? Eu junto com todo o time, eu busco olhar aonde a gente bota o nosso tempo. E se a gente está colocando o nosso tempo em algum retrabalho, em algo que não está fluindo, está nos incomodando, tem ali algum ponto de melhoria que é muito importante a gente falar. Porque se tem hoje um detalhe no processo de colaboração que está incomodando alguém, nós precisamos falar para resolver, para ser mais fácil, para gastar menos tempo, para gastar cada vez mais o tempo aonde vai agregar valor para a companhia, né? Então, obrigado, Carlos, por todas essas trocas até agora. Bom, tu bem sabe que a gente está aí com uma lista de to-dos aí e queremos caminhar com a Coplan, inclusive, ajudar a construir soluções, ver as soluções que vocês estão construindo com os outros clientes para a gente também tornar o nosso processo cada vez mais efetivo. Então, também, obrigado por tudo aí, acho que seguimos na parceria. É uma jornada conjunta, conte com a gente. Obrigado. Ótimo, obrigado. Um abraço.